Olá, jovens, vamos lá, continuando aqui o nosso estudo. Agora, quando os múltiplos se encontram, em outras palavras, vamos estudar aí o MMC. Nós já vimos um pouquinho sobre múltiplos e agora vamos fazer uma aplicação dessa situação. Observe que o exemplo que eu separei, olha só. Numa estrada de 200 quilômetros, a partir do quilômetro zero, serão colocados um telefone para emergência a cada 9 quilômetros, um radar para fiscalização de velocidade a cada 12 quilômetros. Aí a pergunta básica é a seguinte: em quais quilômetros da estrada haverá simultaneamente telefone de emergência e radar? Bem, primeira coisa, você vai imaginar aí que nós temos aqui uma estrada, tá certo? Olha só, vou imaginar aqui uma estrada. E aí eu tenho a quilometragem e tenho aqui o quilômetro zero. E aí você começa, ó, 9 quilômetros, eu tenho o quê? Um telefone de emergência. 9. Tem aqui, ó, no 9. Aí, mais 9 quilômetros, ou seja, no quilômetro 18, eu tenho um outro telefone, aí, no mais 18, então 18 vezes 3, melhor, 9 vezes 3, então no quilômetro 27, né? Nós já estudamos os múltiplos, e aí eu vou pensando aqui nos múltiplos. 27, o próximo vai estar em qual? Ó, 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, no quilômetro 36. E aí, você vai fazendo isso. Mais 9, dá quanto, ó? 9 vezes 1, 9 vezes 2, 9 vezes 3, 9 vezes 4, 9 vezes 5. 9 vezes 5, 45. Aí 9 vezes 6, 54. E aí você começa. 9 vezes 54, vai até o próximo, né? 9 vezes 7, 63. 9 vezes 8, 72. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 11, 99. E assim por diante, tá certo? Então aí você começa a marcar isso aí sempre contando de 9 em 9. Então 9 vezes 11, 9 vezes 12 vai dar 108, né? 108 com 9 vai dar 117. Com 9 dá 126. Com 9 dá 135. E aí continua. Beleza. Até chegar no quilômetro 200. Então aqui embaixo eu tenho os pontos onde eu tenho os telefones instalados. Não. Agora vamos para os telefones. Agora o próximo é um radar de fiscalização. Para o radar de fiscalização, vou trocar a caneta aqui para a gente não misturar as cores. Vou pegar aqui uma caneta verde. Então começou aqui, né? No 0. A partir do 0 serão colocados, né? Então começou aqui no 0. E aí eu conto 12. Então 9, 10, 11, 12. Vamos supor aqui, ó. Aqui está o quilômetro 12. Eu tenho aqui um radar. Depois do 12, aí vai no 24. 24 vai estar aqui, né? Depois, com 12, aí vai dar no 36. Opa, aqui deu igual, ó. Então tem um aqui no 36. Aí com 12 dá 48.
Vamos supor que seja aqui, 48. Quilômetro 48. Aí dá no 60, que é 63, são 60 aqui assim. Tá certo? Aí vai no 72, deu igual, né? Que é 60 com 12. 72, então aqui bateu outro. Então aqui tem outro 72. Aí 72 com 12 dá 84. 84, vamos supor que seja aqui. Aí depois 96. Que seja o quilômetro 96. Depois com mais 12, 108. Então bateu aqui, né? 108. E assim sucessivamente, tá certo? Então, tá bom? Vamos parar por aqui. Que aí aqui seria no 120, enfim. Vou colocar aqui 120 e 132. 132 aqui assim, 132. Então, em quais quilômetros da estrada haverá simultaneamente telefone de emergência e de radar? Bem, podemos observar aqui no que nós acabamos de fazer. Olha só, deixa eu pegar aqui outra cor de lápis para a gente indicar isso. Olha só, no quilômetro 36 é comum telefone e radar. Qual mais? Lá no quilômetro 72. 72. Qual mais aqui, ó, no quilômetro 108? E isso começa a se repetir, tá certo? Repetir até no quilômetro 200. Então dizemos que esses valores 36, 72, 108 são múltiplos comuns de quem? Ah, e no início aqui também, né? No zero, que é comum aos dois, tá certo? Então os múltiplos, olha só, os múltiplos comum do número 9 e do número 12, os múltiplos comuns, começou no zero, aí é o 36, depois 72, depois 108, corrigir aqui, 108, e assim sucessivamente, tá certo? Esses são os chamados múltiplos comuns. E o que vem a ser o mínimo múltiplo comum? Então, que nós chamamos de MMC, mínimo múltiplo comum, do 9 e do 12. O mínimo múltiplo comum, ele vai ser um valor diferente de zero e é o menor dentre esses múltiplos comuns. No caso aqui, quem que é o menor diferente de zero? É o 36. Então eu digo que o mínimo múltiplo comum de 9 e 12 é 36, tá certo? Professor, mas existe um processo rápido para fazer isso? Existe sim o que nós chamamos de processo prático, que é o cálculo do MMC pela composição em fatores primos. Então, olha só, para calcular o MMC de números, também pode usar a decomposição de fatores primos. Vamos aqui começar com um exemplo, olha só, 48 e 150. Como é que eu faço então? Eu vou fazer o seguinte, ó, você vai aqui e vai fazer a decomposição de forma simultânea do 48 e do 150. Então, você vem aqui, ó, escreve aqui, ó, 48 e escreve aqui, ó, 150, tá certo? Aí, ó, vamos lá. Você começa aqui, o primeiro, aqui você vai colocar os números primos, tá certo? Números primos. Vamos começar aqui pelo 2. 48 dividido por 2 é 24. 150 dividido por 2 é 75. Observe que ainda dá para continuar dividindo por 2, então coloco o 2 aqui. 24 por 2 é 12. 75 não dá para dividir por 2, então repete. Não dá porque sobra resto, tá certo, gente? Então, continua aqui ainda por 2, né? Porque o 12 por 2 dá 6. E 75 não dá, repete. Ainda é por 2, que dá 3.
E aqui 75 não dá, repete. Agora observe que tem que ser por 3. 3 dividido por 3 é 1. 75 agora dá por 3, dá 25. E 25 não dá por 3, agora o próximo primo, que é 5. Aqui já é 1, repete. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 é 1, acabou. O que eu faço agora? Agora eu faço o seguinte, ó. Vou multiplicar todos esses números, ou seja, vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. Tem 1, 2, 3, 4, 2. Vezes 2, aí vezes 3, vezes 5, vezes 5. Então, essa multiplicação aqui vai ficar quanto? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2 dá 16. Então, dá 16 vezes 3, vezes 5 vezes 5 é 25. 16 vezes 3 dá 48. Então, vai ficar 48 vezes 25. Vamos fazer isso aqui? 48 vezes 25, olha só. 48 vezes 25. 8 vezes 5 é 40, vai 4. 5 vezes 4 é 20. Com 4, o que foi? Dá 24. Agora, 2 vezes 8 é 16. Lembra que eu vou acrescentar o 0 aqui. Coloco 6 aqui. 16 vai 1. 2 vezes 4 é 8 e 1 que foi 9. Agora eu somo tudo. 0. 4 e 6 dá 10. Vai 1. 1 com 9, 10. 11, 12. 1.200. Então, o mínimo múltiplo comum aqui, ó, é igual a 1.200. Ok? É assim que eu faço para determinar o mínimo múltiplo comum entre dois números de forma simultânea. Vamos lá para mais um exemplo, olha só. 28, 30 e 147. Como que eu faço aí para determinar? Da mesma forma. Você vai escrever aqui, ó, 28, 30 e 147. Passo o traço aqui, ó. Começo por 2. 28 é por 2? É, dá 14. 30 é por 2? É, dá 15. 147 não é, repete. Agora, ainda dá por 2. Então, vai ficar 14 por 2 é 7. 15 não é, repete. 147 não é, repete. Agora, é por 3? O 15 é, o 147 também é, né? Então, vamos fazer aqui. Vai ficar, repete o 7, porque 7 não é. 15 por 3 dá 5. 147 por 3 dá 49. Agora é por quanto? Próximo primo, que é 5. O 7 não repete. 5 por 5 dá 1. 49 por 5 não dá. Repete o 49. Agora, observe que aqui são números. O 7 é primo, então só é por ele mesmo. Então vai dar 1. Esse 1 repete. 49 por 7 é 7. Que é primo, então vai ser por 1. Então vai ficar 1, 1. 17 dividido por 7 é 1. O que eu vou fazer agora? A partir de agora você vai multiplicar esses números. Então vai ficar, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 5 é 60. Então vai ficar 60 vezes o 49. Vamos fazer isso aqui, ó. 60 vezes 49. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 6, 54. Acrescenta um 0 aqui. Agora vamos, 4 vezes 0 é 0. 6 vezes 4 é 24. E agora eu somo. Então vai ficar 0, 4, 9 e desce o 2. Ou seja, 2.940. 2.940 é o MMC entre esses dois números, tá certo? E para finalizar, olha o exercício básico aqui, jovem, que vocês têm que saber, porque isso aqui cai nessas provas de vestibulares, provas do Enem, essa ideia básica aqui que está contida nesse exercício. Olha só, o senhor José Quintino
toma um comprimido de 4 em 4 horas e uma colher de xarope de 6 em 6 horas. Às 10 horas da manhã, ele tomou um remédio. Então, ó, às 10 horas, ele tomou os 2 remédios. Então, marca isso aí, ó, 10 horas. Guarda essa informação. Aí a pergunta é, a que hora ele vai tomar os 2 remédios juntos novamente? Então, o que que acontece? Nós precisamos saber o mínimo múltiplo comum de quem? Do 4 e do 6. Nesse caso aqui, ó, fatorando o 4 e o 6 por 2, dá 2 e aqui dá 3, ainda é por 2, dá 1, o 3 repete, que é por 3, então vai ficar 1 e 1, ou seja, 2 vezes 2 é 4, vezes 3 é 12. Professor, é 12 horas? Não, é 12 horas depois das 10, ou seja, 12 horas depois das 10, então eu tenho 10 horas e eu vou somar mais 12 horas, ou seja, ainda dá dentro do dia, porque eu tenho um total de 22 horas. Tá certo, gente? Então, um grande abraço e até a próxima aula. Fui!